No final do século VI a.C., o mundo grego estava sob a sombra de um novo e imenso poder oriental, o Império Persa dos Aquemênidas. Após conquistar a Lídia, a Babilônia e o Egito, o rei persa Dário I voltou sua atenção para o oeste da Anatólia, onde as ricas e prósperas cidades gregas da Jônia haviam caído sob o domínio persa. Tensão entre os valores das cidades gregas, autonomia, liberdade e autoridade centralizadora dos sapatras persas, preparava o terreno para uma revolta explosiva. Foi nesse cenário que eclodiu a Revolta Jônica, iniciada em 499, com a instigação de Aristagoras, tirano de Mileto e apoiada por algumas cidades do continente grego. Nos primeiros anos, os rebeldes obtiveram sucessos notáveis, como o saque de Sardes. No entanto, à medida que a máquina de guerra persa se mobilizava, a balança começou a pender em favor do império. O grande ponto de virada ocorreu em 494, com a desastrosa derrota grega na Batalha de Lade, que deixou Mileto, o coração da revolta, isolada. A partir daí, os eventos se aceleraram, conduzindo a um desfecho trágico e a um novo capítulo das guerras grego-persas. Após a derrota naval de Lade, a cidade de Mileto ficou vulnerável. Sem sua frota e sem apoio das outras cidades gregas da Jônia, Mileto enfrentou sozinha o cerco das forças persas. Segundo o historiador Heródoto, o assalto final foi impiedoso. Os persas invadiram a cidade com a violência brutal. Os homens foram mortos, as mulheres e crianças escravizadas, e os sobreviventes foram deportados para o interior da Pérsia, reassentados às margens do rio Tigre. O templo de Apolo em Dídima, um dos maiores e mais sagrados da Jônia, foi saqueado e destruído. A cidade, outrora um centro de comércio, filosofia e cultura, foi reduzida a escombros. A notícia da queda de Mileto causou a comoção no mundo grego. Em Atenas, um dramaturgo escreveu uma peça chamada A Queda de Mileto, tão comovente que o público chorou, e ela foi posteriormente censurada para não enfraquecer a moral da cidade. Contudo, mesmo com a destruição de Mileto, a revolta jônica ainda não havia terminado por completo. Um homem acreditava que a resistência era possível. Istieu de Mileto. Istieu havia sido o antigo tirano de Mileto antes da revolta e foi chamado à Babilônia por Dário I como forma de afastamento preventivo. Quando soube da destruição de sua cidade, ele abandonou a corte persa e viajou para a costa ocidental, disposto a retomar a liderança da Jônia. Mas a sua situação era precária. Os persas desconfiavam de suas intenções e os próprios gregos viam com desconfiança sua autoridade, dado seu passado como tirano. Ainda assim, ele conseguiu reunir um pequeno exército de mercenários e aliados locais e iniciou uma campanha guerrilheira contra os persas na região do Helesponto. Sem apoio marítimo e enfrentando forças superiores, Istieu recorreu a saques e emboscadas. Estabeleceu bases temporárias em pequenas cidades e tentou levantar novamente as ilhas da região contra os persas. Uma de suas primeiras aliadas foi a ilha de Quios, cuja frota havia se dispersado em Lade, mas que ainda abrigava resistentes ao domínio persa. Por um breve momento, pareceu que uma nova frente de resistência poderia emergir. No entanto, a reação persa foi rápida e implacável. A ilha de Quios, duramente afetada pela traição e pela derrota em Lade, havia perdido sua coesão política. As forças fiéis à causa jônica se reorganizaram, tentando impedir o domínio completo persa na região. A ilha serviu de base para Istieu e seus aliados, que ali prepararam o confronto decisivo. Em 493, os persas lançaram uma ofensiva com o objetivo de esmagar os últimos focos de resistência. O encontro decisivo ocorreu em Malene, na costa da Mísia, onde Istieu comandou um exército provavelmente formado por exilados, mercenários e jônicos resistentes. Na Batalha de Malene, os jônicos tentaram usar a formação tradicional da falange para conter os persas. No entanto, a superioridade numérica do exército persa prevaleceu. Os gregos foram esmagados e Istieu foi capturado. Temendo que Istieu, caso levado a Dário, pudesse convencer o rei de sua lealdade, o sapatra persa Atarfenes ordenou que Istieu fosse imediatamente executado, e sua cabeça foi enviada a Susa
como prova de fidelidade. Era o fim da última liderança organizada da Revolta Jônica. Com a derrota em Malene e a morte de Istiel, a Revolta Jônica estava oficialmente encerrada. Uma a uma, as cidades gregas da Ásia Menor foram reconquistadas, punidas e reorganizadas sob rígido controle persa. Tiranos leais aos Aquemênidas foram reinstalados e qualquer traço de autonomia foi esmagado. O fracasso da revolta teve várias causas: a falta de unidade entre cidades gregas, rivalidades e disputas locais impediram uma ação coordenada, a instabilidade política interna. Muitas cidades lutavam contra os persas, quanto contra seus próprios tiranos. Superioridade logística e militar persa. O império podia mobilizar recursos, soldados e navios em escala muito maior. Apoio limitado da Grécia continental. Atenas e Erétria enviaram ajuda apenas no início do conflito e depois se retiraram. As consequências, no entanto, foram profundas. Repressão severa nas cidades jônicas, com a destruição de santuários e reassentamento forçado de populações. Ressentimento duradouro entre gregos e persas, alimentando um desejo crescente de revanche por parte das cidades livres da Grécia continental. Alerta para Dário I, que percebeu o perigo que as cidades gregas, fora do império, podiam representar. Ele concluiu que para evitar futuras revoltas seria necessário subjugar a própria Grécia continental. Assim, mesmo derrotada, a revolta jônica plantou a semente de um conflito muito maior. A resposta persa à ousadia das cidades gregas viria em forma de uma gigantesca invasão por terra e mar, com o objetivo de punir Atenas e Erétria por seu envolvimento no ataque a Sardes e dobrar o orgulho grego de uma vez por todas. Mas os gregos não esqueceriam Mileto. A destruição da cidade e o fim da revolta acenderam um fogo de resistência que logo se espalharia pelo Egeu. Nos anos seguintes, Dário I reuniria seu poderio e marcharia rumo ao ocidente, determinado a subjugar as cidades gregas de uma vez por todas. O que se seguiu foi o início de uma guerra épica entre duas civilizações. De um lado, o maior império que o mundo conhecia até então. Do outro, as pequenas cidades gregas, divididas, mas ferozmente apaixonadas por sua liberdade. No próximo vídeo, você vai acompanhar a primeira invasão persa da Grécia, com a expedição de Mardônio, a destruição de Erétria, a resistência de Atenas e, finalmente, a batalha que mudaria para sempre o destino da Grécia, a Batalha de Maratona. Se você gostou do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Grande abraço a todos!